Ô, João Vitor Xavier, vamos retomar o contato em Washington. Eu te ouvia, você começava a falar sobre essa reformulação que precisa ser feita e o retrato foi o jogo de ontem. Tá me ouvindo, João? Tô te ouvindo bem, Thiago. O jogo de ontem foi um retrato da temporada do Atlético no ano. É um time decepcionante. O Atlético não viveu um ano de altos e baixos, Thiago. O Atlético viveu um ano de muitos baixos e de poucos momentos altos. Um trabalho muito mal feito pelo Cuca no primeiro semestre e um trabalho que também não deu certo até aqui com o Sampaoli no segundo semestre. O Sampaoli ontem, na entrevista coletiva, ele disse que ele pegou um time para salvar do rebaixamento. Isso não é verdade. Quando o Sampaoli pegou o time do Atlético, o Atlético não brigava contra o rebaixamento. O Atlético passou a brigar contra o rebaixamento num trabalho que até agora não deu certo no Sampaoli, muito pelo que disse o Ale até aqui. Pelo fato dele ter tido opções extremamente equivocadas de escalação do time, por não ter dado um conjunto ao time, por não ter dado uma cara ao time do Atlético. A defesa do Sampaoli mais uma vez não funciona e eu vinha falando isso há mais de um mês, que o time do Sampaoli é um time desarrumado na defesa, como historicamente, aliás, são as equipes do Sampaoli. Os times do Sampaoli costumam funcionar bem no ataque e funcionam muito mal na defesa. Esse Atlético do Sampaoli, até por não ter conseguido fazer um gol no fraquíssimo Lanús, é um time que não funciona no ataque e que a defesa é aquela de sempre dos times do Sampaoli. Agora, eu quero ir um pouco além, Thiago, desse jogo, dessa partida e do desempenho do Sampaoli. Eu quero analisar a necessidade do Atlético refazer e remontar o seu elenco para o ano que vem. O Atlético precisa dar um tchau, obrigado para alguns jogadores que estão aí há muitos anos. Está na hora de agradecer a alguns, de dar placa a outros, de fazer homenagem a outros tantos, de botar às vezes até estátua, mas de agradecer e de seguir a vida. O Atlético não pode ficar preso ao título de 2021. O Atlético tem que olhar para frente, olhar para o futuro, refazer o seu elenco, dar oportunidade a jogadores mais jovens, contratar jogador com mais gás. O Júnior Santos é o exemplo do que o Atlético não precisa para o seu futuro. Jogador com muito passado e com pouco futuro. Precisa ter jogadores com mais futuro, com mais energia, com mais vigor, jogadores que ali na frente possam render dinheiro ao Atlético em negociações. O Atlético está com um elenco envelhecido e o seu departamento de futebol precisa se explicar, precisa se arrumar para o ano que vem. E aí eu estou falando dos executivos, estou falando do Paulo Brax, do Vitor, para montar um elenco no Atlético voltado para o futuro. Muito obrigado a muitos que fizeram muito pelo Atlético num passado recente, muito obrigado a muitos que foram campeões pelo Atlético num passado recente, mas, meu amigo, é hora de olhar para frente, que o elenco do Atlético seja totalmente reformulado para o ano que vem. Eu acho que tem um jogador desses, digamos, medalhões do Atlético que merece toda a absolvição, que é o Everson goleiro. Do restante do elenco, todos precisam se explicar e todos precisam ser cobrados. O time do Atlético foi um time ontem apático, sem vontade, sem energia. Se os jogadores do Atlético tivessem tido contra o Lanús, se os jogadores do Atlético tivessem tido no Brasileiro aquela mesma disposição que eles tiveram para protestar, para botar bolso para fora, para fazer greve, talvez o resultado do Atlético teria sido outro no ano. Porque o salário está em dia, não falta estrutura, não faltou investimento, jogadores caros foram contratados e esses caras que fizeram aquela palhaçada de expor o Atlético botando bolso para fora durante a temporada, eles precisam se explicar ou caçar outro caminho pro futuro e para a vida deles, porque muitos ali pro Atlético já não dão mais, viu, Thiago?